O MGFF11, como o próprio nome já sugere, ele é gerido pela Mogno Capital, que tem um foco em produtos estruturados e está no mercado desde 2015. É uma gestora relativamente nova, assim, tá? E tem 3 fundos listados em bolsa, fora o MGFF. É uma boa gestora, tá? Não tem nada de negativo sobre ela, pelo contrário. O MGFF11 é um gigante dos FOFs, uma classe de ativo que dá algumas vantagens, né, aos investidores, afinal, uma pessoa só não tem como ganhar de uma equipe, né, de gestão de um fundo. Esse é um daqueles vídeos inundado, né, de insights abrangentes e informações importantes também, então já dá aquela clicada marota aí no like e considere-se se inscrever e ativar o sino, né, para fazer parte da comunidade de acumuladores de patrimônio mais ambiciosa e sutilmente ambiciosa do YouTube. Os fundos de fundos, FOFs, como a gente chama carinhosamente, têm o upside de uma gestão focada em escolher bons fundos, né? Aproveitar os descontos para o ganho de capital, claro, também, né? E isso traz aquela questão de diversificação da carteira, porque basicamente é como investir indiretamente em uma grande cesta de fundos imobiliários. Precisamos levar em consideração também que esse tipo de segmento de fundo, especificamente, tem o benefício de ter aí todo o seu patrimônio, todo ele, exposto a ativos com liquidez diária na bolsa. Por isso, não precisa se alavancar. Basta sair de um ativo que apresente uma dificuldade de mercado pelo setor, que ele está atrelado, né? E o capital já pode virar ali instrumento de caixa. Claro, se não for usado para novas aquisições. Isso faz com que a capacidade operacional de mudança de estratégia seja muito mais rápida também. E para quem é iniciante ou não tem tempo aí de acompanhar os ativos periodicamente, é uma excelente opção, tá? Porém, eu vou falar logo isso no início. Quando temos aí um fim de ciclo de aperto, né, como é o que estamos vivendo agora, lentamente, mas a gente está vivendo, vemos aí os rendimentos dos fundos no geral, começarem a cair tanto pelos indexadores que seguem a inflação ou mesmo a taxa de juros, e isso a gente começa a presenciar nesse momento, tá? Ou seja, os rendimentos fazem isso aqui, ó, volta à normalidade. Receitas que não eram típicas exatamente pelo momento, né, cíclico de mercado, inflação, juros altos, deixaram muitos investidores acostumados aí com rendimentos que não eram naturais. E agora a gente vai ver essa volta aí à normalidade, né, digamos assim. E nos FOFs vemos uma queda aí mais repentina nesses momentos. Por isso o MGFF11 ele veio sofrendo antes, tá, nas cotações e nos rendimentos também. Porém, é um fundo que está bem descontado e vem aproveitando bastante esses descontos aí, até mesmo essa alta, né, dos fundos de tijolos nos últimos meses. Nessa imagem aí podemos ver detalhadamente como está o patrimônio investido do fundo. A grande maioria desses FIIs estão descontados em relação ao seu valor patrimonial e teve até ganho de capital com a venda de alguns FIIs de tijolos que foram os que mais se valorizaram, como eu estava comentando antes aí, e eu vou mostrar mais para frente, tá? Enfim, uma porcentagem muito significativa da carteira está exposta a FIIs de papel. FOFs também, mais uma porcentagem muito pequena, uma ligação pequena também ali no desenvolvimento, mas a maior porcentagem aí dos FIIs são tijolos aí, tá? Também vemos que 60% da receita mais recente divulgada foi de ganho de capital, 38% é a renda por dividendo, 2% em instrumentos de caixa, que é alocado em renda fixa. Não é algo para ficar se preocupando aí, tá? Nessa classe de ativo, afinal é um FII que tem todo o seu patrimônio exposto totalmente à liquidez diária, tá? Assim, dá para ver na prática como funciona a estratégia aí de alocação do MGFF. Uma coisa que prejudicou muito o fundo, né, e podemos ver isso no histórico de resultados mais recente, foi o ganho de capital negativo, prejuízo e no acumulado também. Rendimentos teve uma alta bacana, tá? CDI e liquidez, o caixa basicamente alocado, tá? E teve aí uma queda também, até porque o fundo ele fez aquisições recentes e eu vou mostrar mais para frente. E isso acaba também reduzindo o caixa. A despesa é basicamente o operacional, administrativo, tá? A gestão e custos relacionados como até mesmo a taxa de performance e ADM, lógico, né?
e no resultado por cota as distribuições. Vemos aí que as despesas, como eu havia mencionado antes, deram uma sacudida também nos rendimentos, deu uma diminuída para 50 centavos, porém, na distribuição mais recente do fundo, que advém do resultado que ainda não foi divulgado, foi de 55 centavos, ou seja, aumentou. Bom, diferente do que vimos na estratégia anteriormente, a composição do resultado mais recente teve um retorno baixo, do ganho de capital. Lembrando que essa é a composição do resultado final, não a exposição, ou a estratégia como a gente viu antes. Mas voltando, apenas os dividendos tiveram basicamente protagonismo. O segmento de papel surpreendeu, apesar de modo geral, os resultados estarem muito fracos, justamente pela queda dos indexadores, principalmente inflação, e até mesmo problemas, afinal, taxas mais altas trazem também dificuldades para os devedores e locadores de modo geral, uma dualidade que a gente pôde ver em vários FIIs aqui de diversos segmentos no canal. Apesar do fundo estar apanhando bastante nas cotações, a gente pode ver que o retorno total do MGFF11 ele não descola tanto ali do IFIX, o que é muito bom, Lógico, desde abril aí também que o fundo vem dando uma melhorada na performance. Como eu havia mencionado antes sobre as aquisições mais recentes do fundo, foi feita uma compra de 16 milhões de reais em cotas do Valor Acre Infra. É um bom fundo e uma excelente gestora, A gente acompanha alguns fundos dela aqui no canal. E quase 10 milhões aí do RPRI11, o RBR Premium, ambos bons fundos imobiliários. A gestão ela também reforça a venda de alguns FIIs, o ganho de capital, como eu havia mencionado, que veio ali dos FIIs de tijolos. Essas movimentações de troca de portfólio ajuda bastante também no crescimento de dividendos, principalmente quando saem ali alguns papéis que não estão performando muito bem, ou já se valorizaram bastante. Para um investidor comum que aloca o próprio capital em FIIs, quase nunca tem novidade, não tem venda, Afinal, o intuito neste mercado é exatamente acumular patrimônio, acumular ativos, mas para um fundo se livrar de ativos que aumentam muito de tamanho na carteira é muito importante. Assim como os descontos não duram muito tempo, os excessos de otimismo na bolsa também não duram. É importante aproveitar essa relação entre queda e alta. Vale lembrar que o fundo ele teve um aumento de PL, o valor patrimonial por cota aumentou e está aí em R$ 75,14 e sendo cotado agora no momento dessa gravação a R$ 69,62. O MGFF11 ele pagou em torno de 9% nos últimos 12 meses, levando, lógico, as distribuições versus os rendimentos em consideração. Sobre as taxas, aí é algo que pesa um pouco nas despesas, mas calma que o FII tem uma taxa de gestão que é de 0,8% sobre o valor de mercado e uma taxa de ADM que é de 0,2%. E a taxa de performance é que não acaba incomodando, que é 20% sobre a variação do IGPM mais 3 ou mais 4. Ou seja, é uma taxa de ADM baixa, de gestão também, mas essa taxa de performance é um pouco pesada. Só que, se o fundo acaba pagando acima de IGPM mais 3 ou mais 4, acaba compensando, dependendo da performance também, se for superior a isso. Fora, o MGFF tem outro FOF bacana para trazer aqui, que é o HFOF11, é o maior da classe de ativo, tem aí mais de 1 bi de patrimônio, porém é só se você quiser. Então, se você quer que a gente traga aqui no canal o fundo, deixa aí a sua sugestão, E claro, é importante deixar a sua opinião sobre o próprio MGFF11 e sobre essa queda aí que vimos nos rendimentos nos últimos meses com oscilações para cima, mas que deu para perceber aí o peso das deflações e vamos começar agora a ver o peso também da queda de juros. E nos FOFs dá para poder ter uma ideia do reflexo disso nos rendimentos, E claro, é um segmento que dá alguns upsides para investidores, como eu mencionei logo no início, mas que tudo depende da sua estratégia. Não esquece o seu like, considere se inscrever, ser membro também e não esquece de clicar no sino de notificações, Senão, às vezes o YouTube acaba não avisando.
Na descrição do primeiro comentário vão ficar as melhores planilhas de investimentos, tá? Para o controle do seu próprio patrimônio e também a declaração de pagamento de DARF. Uma mostra a variação do patrimônio em tempo real com a própria bolsa, ambas te auxiliam nas declarações de uma maneira muito mais fácil e simples para sua contabilidade pessoal, inclusive algo mais pessoal do que colocar dados em aplicativos. Um grande abraço, espero ter agregado com mais informações e insights. Valeu e até a próxima.